early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje, domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e a paz que excede todo entendimento que temos através de Jesus Cristo. Que ela esteja sobre a tua casa, família, na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus,
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Olá, paz do Senhor a todos. Espero que vocês tenham um bom dia, um bom domingo. Vocês aí que estão em casa. Estamos num sistema diferente, mas não é inédito, né? A gente já passou por essa experiência, mas louvemos ao Senhor na medida do possível. Meus irmãos, nesse momento nós vamos continuar, né, a nossa ministração. Na verdade, eu quero continuar o sermão da semana passada, onde nós meditamos sobre o texto de Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 ao 27, onde nós falamos do exercício da fé, ou seja, as circunstâncias em que Jesus se manifesta, né, a diferença que ele faz no exercício da nossa fé, mediante a nossa atitude de seguirmos a Jesus como multidão ou como discípulos. E hoje nós falaremos sobre a prática do milagre, né? Nós falaremos sobre o ato do milagre propriamente dito, porque na continuação, conforme nós veremos hoje, na continuação do texto de Mateus 14, nós veremos que Pedro ele andou sobre as águas, mas na verdade ele andou sobre uma plataforma invisível. E nós falaremos sobre os fundamentos desta plataforma invisível a qual Pedro andou. E quais foram as circunstâncias
não circunstâncias contextuais, mas as atitudes que Pedro precisou tomar diante de Jesus, diante da sua fé em Jesus, que culminou no milagre, ou seja, que culminou numa caminhada sobrenatural sobre uma plataforma invisível. Então, leiamos o texto de Mateus no capítulo 14. Hoje nós meditaremos no texto, nos versículos 28 até o 33. Então, leiamos o texto. Diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele, Jesus, disse a Pedro: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Então, como eu disse, na semana passada nós falamos sobre as circunstâncias contextuais, ou seja, que enredaram ali os discípulos, e principalmente a vida de Pedro, que de fato provou o milagre. Hoje nós falaremos sobre as atitudes que o próprio Pedro, diante da manifestação de Jesus, precisou tomar para provar do milagre. Então, a primeira aqui que nós vimos está lá no versículo 28, que diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E é muito interessante aqui que Pedro, ele não tomou nenhuma atitude sem primeiro se submeter ao mandamento de Jesus. Essa a afirmação de Pedro, ela é muito preponderante para as nossas vidas, porque diz assim: manda-me ir ter contigo. Pedro poderia muito bem, por conta do seu caráter impetuoso, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos esse caráter impetuoso de Pedro em várias situações, mas nessa aqui ele disse: Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, aqui a gente vê também que ele teve uma atitude muito parecida com a narrada em Lucas, no capítulo 5, na ocasião da pesca maravilhosa, quando ele ali, né, os outros que estavam ali juntamente com ele, haviam pescado a noite toda e eles não conseguiram pegar nada. E aí Jesus, durante a manhã, disse, né, foi até ali o local ali no lago de Tiberíades, onde eles pescavam, e aí Jesus disse: agora joga a rede. E aí Pedro, né, é um pescador experiente, disse: Senhor, mas nós tentamos a pesca durante a madrugada inteira, mas sobre a sua palavra eu jogarei a rede. E aí vocês conhecem a história, né? Pedro, sobre a palavra de Jesus, lançou a rede e foi uma pesca maravilhosa, que encheram os barcos, e ele precisou chamar outros barcos ali ao redor para poder conter a quantidade da pesca. Então aqui Pedro faz a mesma coisa: Senhor, manda-me ter contigo. E qual é a aplicação disso para as nossas vidas? O fato de que o cristianismo, ou seja, seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo, consiste em agir sob a palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos entender o que é a palavra de Deus a nós. A gente precisa entender que o que deve determinar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir é a palavra de Deus. E foi justamente isso que Pedro aqui está mostrando para a gente. No Salmo 119, 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Então, uma coisa que a gente precisa perguntar para nós mesmos todos os dias é: o que é a palavra de Deus para mim? E a gente precisa fazer essa pergunta até por conta do momento que nós estamos vivendo. E quando eu falo isso, eu não falo apenas no contexto da saúde, né? Nós estamos diante de uma pandemia. Não vou entrar aqui se ela tem sido politizada ou não, mas nós estamos num momento difícil, num momento de pandemia. Mas
Quando eu me refiro ao contexto atual, eu também estou falando principalmente em detrimento de uma mentalidade secular, onde a palavra de Deus tem sido deixada de ser considerada como ela de fato é. Então, hoje existem até mesmo dentro do cristianismo algumas linhas que dizem que a palavra de Deus não é de fato a vontade de Deus para a nossa vida, mas é, na verdade, apenas uma narrativa histórica, uma narrativa pontual, ou seja, de um determinado momento da história, que não se aplica totalmente mais às nossas vidas. Então é comum nós vemos alguns pastores, eu não quero citar nomes aqui, mas alguns pastores midiáticos, propondo uma espécie de contextualização que redunda numa relativização das Escrituras. E é por isso que nós vemos tantas e tantas heresias. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, o apóstolo Paulo falando a respeito de Timóteo, e ali num contexto de várias heresias que estavam surgindo ali, que rondava ali a igreja de Éfeso, onde Timóteo era presbítero, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para julgar, para corrigir, para redarguir, para ensinar. Então, a palavra de Deus é algo substancial para as nossas vidas. A gente precisa entender que a palavra de Deus não é meramente um esquema doutrinário, mas como o próprio Jesus disse lá em João 6,63, as minhas palavras, e aqui ele estava se referindo às Escrituras, são espírito e vida. Porque a palavra escrita que chega a nós hoje através da Bíblia, nada mais é do que a palavra do próprio Deus escrita por meio de homens. Ou seja, de homens inspirados por Deus. Que é exatamente o que o apóstolo Paulo fala ali em 2 Timóteo 3,16. E essa questão da palavra ela é tão importante porque Deus ele criou todas as coisas através da sua palavra, do disse Deus. Mas é interessante que na própria composição do homem, quando Deus cria um homem, a Bíblia diz que antes de ele criar o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, ele disse, lá em Gênesis 1:26, façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, antes do ato criacional, de fato, nós temos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é algo vital para a nossa vida. Então, ela não pode perder a importância que ela de fato tem. Ela não pode perder a substância do que ela de fato é. A Bíblia é a própria palavra de Deus. E aqui Jesus, como Deus encarnado, estava proferindo a mesma palavra. Foi esse reconhecimento que levou Pedro a dizer, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Manda-me ter contigo. É muito interessante, pessoal, que a visão, ou seja, a definição da Bíblia que nós temos, ou seja, se ela é a palavra de Deus ou não, o que é a palavra de Deus a nós passa pela revelação do ser de Deus. Você pode ver que essas pessoas, esses cristãos atuais, que têm proposto uma estúpida relativização das Escrituras, pode ver que a definição, a visão que eles têm de Deus é uma visão deficitária, é uma visão equivocada. Você pode ver que essas pessoas que têm proposto essa certa relativização das Escrituras, consciente ou inconscientemente, eles são influenciados pela teologia liberal. E a teologia liberal, grosso modo, ela é de caráter racionalista, e racionalismo é diferente de racionalidade. A racionalidade é um atributo que Deus estabeleceu ao homem, que permite ao homem pensar e entender o mundo a qual ele vive, e também compreender a palavra de Deus, compreender a vontade de Deus a nós. E o racionalismo é quando a razão é colocada como algo absoluto. Ou seja, quando a razão é colocada no lugar de Deus. Quando a razão é que define o que é verdade e o que não é. O que é real e o que não é. Então, o racionalismo ele é uma
um reducionismo do que é o homem. Porque na racionalidade, o homem é um ser pensante, ou seja, a razão é um dos atributos que Deus deu ao homem. Por isso que lá em Jó 38, 36, quando Deus estava num debate ali com Jó, Deus, logicamente que Deus sabia a resposta, mas Deus indaga a Jó, lhe faz a seguinte questão: quem deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? E, obviamente, ali Deus não queria que Jó respondesse, mas que Jó refletisse sobre aquela pergunta. Então, se o ser humano ele é capaz de raciocinar, isso é um atributo que Deus lhe deu. Então, quando um ateu, por exemplo, usa sua razão para negar Deus, ele está usando algo que aquele ser que ele nega deu para ele. É a mesma coisa eu dizer assim: não existe o ar, porque eu não consigo ver o ar. Eu não consigo perceber o ar. Então, o ar não existe. Mas, na verdade, eu só posso falar que o ar não existe porque ele existe. Ou seja, eu estou usando aquilo a qual eu nego a sua existência para dizer que ele não existe. Ou seja, eu uso o ar para dizer que ele não existe. Assim também um ateu. Ele usa um atributo que Deus deu para ele para dizer que Deus não existe. Então, a teologia liberal ela tem esse caráter racionalista, ou seja, ele coloca a razão no lugar de Deus. Ele coloca a razão como critério de verdade. E aí, para que a mente, para que a razão racionalista entenda quem Jesus esses racionalistas liberais precisam tirar de Jesus todos os elementos miraculosos, todos os elementos sobrenaturais. Por quê? Porque os elementos miraculosos e sobrenaturais, eles ultrapassam a lógica humana. Eles ultrapassam a razão humana. Então, não é possível compreender plenamente os milagres de Jesus apenas usando a razão humana. Então, o que eles fazem? Eles tentam configurar Jesus apenas ao critério da razão humana. Mas, para isso, eles precisam tirar todos os milagres, ou seja, eles precisam tirar toda a natureza divina de Jesus, porque não é possível compreender e entender Deus somente pela razão humana. Então, eles reduzem a pessoa de Jesus. Reduzindo a pessoa de Jesus, eles reduzem a sua palavra. Ou seja, eles reduzem o que a palavra de fato é. Então, a palavra fica somente como um adereço. Então, a prática cristã não é mais de acordo com a palavra, mas é de acordo com as leis racionais. Então, é por isso que nós vemos absurdos dizendo que a Bíblia ela não deve ser interpretada de acordo com a tradição cristã, mas de acordo com os aspectos culturais. Por quê? Porque nós estamos numa cultura secularista que idolatra a razão como também a vontade humana. Então, a vontade humana e a razão humana estão acima da palavra. Então, no cristianismo clássico, no cristianismo ortodoxo, tradicional, a qual nós defendemos, e qual a tradição, o próprio Cristo veio defender, tanto a razão quanto a vontade humana precisam se submeter à palavra. Então, a palavra é que determina a maneira com que nós pensamos e a maneira com que nós desejamos. Ou seja, é a palavra que determina o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. No cristianismo liberal, que é, de certa forma, hegemônico nos dias de hoje, é a palavra que deve se submeter à razão e à vontade humana, ou seja, o inverso. Percebem como que é a coisa? E, às vezes, nós podemos, de maneira inconsciente, tratar a palavra de Deus como se ela fosse submissa, não como fator determinante, mas ela submissa à nossa razão e à nossa vontade. Ou seja, nós interpretamos a Bíblia de acordo com aquilo que nós queremos que ela diga, com aquilo que nós, na verdade, pensamos que ela diz. E, logicamente, que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira
de desejar está, na maioria das vezes, configurada a esse padrão secular. Então a gente tem que colocar a palavra de Deus acima de tudo isso. Ou seja, é ela que determina o nosso pensamento e ela que determina os nossos desejos e, consequentemente, as nossas atitudes. Mas, para isso, nós precisamos ter uma ideia correta, uma visão, não uma ideia, mas uma visão, o conceito correto de Cristo. Porque nós só vamos ter uma visão correta de Cristo quando nós compreendermos que a Escritura é a palavra de Deus. Porque são as Escrituras que revelam o próprio Deus na pessoa de Jesus. O próprio Jesus diz isso, né, lá em João 5,39. Examinem as Escrituras, porque elas de mim testificam. Então, essa relação da pessoa de Deus em relação à palavra de Deus, ela é muito coesa. Então, se nós temos uma visão deturpada de quem Deus é, nós teremos uma visão deturpada do que a palavra é. E a recíproca também é verdadeira. Então, a gente tem que entender que nós somos movidos pelo que a palavra de Deus diz. E aí, baseado nisso, nós temos também que considerar aquilo que o salmista, e aí, na verdade, não vai ter um consenso de quem escreveu esse salmo, né? Se foi Davi ou se foi Esdras, mas diante dos argumentos que eu já estudei, eu fico com Esdras, mas, enfim, não há um consenso. A questão é que o salmista, lá no Salmo 119:11, diz assim: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse texto, pessoal, é um texto muito importante. Por quê? Porque o guardar para o judeu é diferente do guardar para nós. A expressão que aparece ali no hebraico é shomer. E quando se fala shomer para o hebraico, que é o guardar, para um judeu é guardar algo muito importante. Então, por exemplo, as cidades, a própria cidade de Jerusalém, por exemplo, ela continha muros. Por quê? Porque esses muros serviam de proteção. Esses muros serviam de uma fortificação, uma fortaleza. Ou seja, para guardar a cidade, a shomer. Por quê? Porque a cidade era a cidade de Davi, né, do grande rei, onde estava o templo. Onde estava o templo de Deus. Ou seja, era algo sagrado. Então, ao guardar, a gente só guarda aquilo que tem valor para nós. Então, quando o salmista diz, guardo a sua palavra, é porque o judeu tem a noção de que Deus criou todas as coisas pela sua palavra e nós existimos e subsistimos pela palavra de Deus. Pelo Vaiomer Elohim, disse Deus, ou seja, a palavra de Deus. Então, para o judeu, a palavra de Deus era algo tão importante que ela era o sustentáculo da sua vida. Então, por isso que ele guardava. E ele guardava onde? No seu coração. E a expressão coração, infelizmente, ela também teve o seu conceito deturpado, por conta dessa mentalidade secular a qual nós vivemos hoje. Então, o que acontece? Hoje, quando nós falamos de coração humano, que é o centro da personalidade humana, o nosso eu, a gente reduz o coração apenas ao que nós desejamos. Então, é aquela coisa, né? Até aquele ditado, que os olhos vê, o coração não sente. Então, muitas vezes, nós definimos coração como a definição dos nossos desejos, mas no pensamento bíblico, no pensamento hebraico, judaico-cristão, não. Quando Jesus, por exemplo, diz lá em Mateus 6:21, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, é porque ele está considerando o conceito judaico do coração, que é a expressão levav, que fala do quê? Do centro da personalidade humana, ou seja, aquilo que está no nosso coração determina o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Ou seja, determina a vida do homem de uma maneira completa. Por isso que o Shema Israel, lá de Deuteronômio 6:5, que vai ser a principal oração dos judeus, e Jesus vai repetir isso, lá em Mateus 22:37, começa com amar a Deus de todo o coração. Por quê? Porque o coração é o centro da personalidade integral do ser humano. Então, aqui, o salmista ele não diz, guardo a palavra na minha mente, mas ele fala, guardo no meu coração. Ou seja, guardar no sentido de
valor. Então nós precisamos entender e sempre pensar sobre isso. Qual é o valor que a palavra de Deus tem para mim? O valor que a palavra de Deus tem para mim está totalmente ligada com a visão que eu tenho sobre Deus, ou seja, sobre quem Deus é. Então Pedro, ele teve essa atitude. Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas, ou seja, todas as minhas atitudes vão estar submissas à sua palavra. Então essa foi a primeira atitude que causou, que ocasionou no milagre. É tão interessante que essa questão do coração, de ser o centro da personalidade, da integralidade do homem, que quando Jesus, conforme eu falei, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, quando ele fala no Sermão do Monte, Jesus está trazendo aquele provérbio de Salomão, lá em Provérbios 4:23, que diz, de todas as coisas que deves guardas o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Esse texto é crucial para a gente. Ou seja, o que está no nosso coração é que vai determinar a nossa vida de uma maneira completa. E quando Pedro diz, manda-me ter contigo, ele está dizendo, eu quero submeter plenamente a minha vida à sua palavra. Então essa foi a primeira atitude. A segunda atitude, pessoal, foi atender à vocação. Então lá no versículo 29, diz assim, e ele, Jesus, disse, vem. E é muito interessante, pessoal, essa expressão que Mateus coloca aqui, Mateus sendo um judeu, ele vai narrar, e ele disse. Quando a gente lê a Bíblia de uma maneira corrida, a gente pensa que esse ele disse foi uma coisa comum, foi uma coisa ocasional. Mas como eu sempre digo aqui, na Bíblia não existem meros detalhes. Então, quando Mateus coloca aqui, e ele disse, na verdade, ele está tendo em mente o disse Deus lá de Gênesis 1:28. Porque lá em Gênesis 28 diz assim, no versículo 27, formou Deus o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, homem e mulher os criou. E depois, no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse. Então, esse ele disse de Jesus a Pedro tem, na verdade, um fundamento baseado no disse Deus de Gênesis 1:28. Por quê? Porque quando Deus sopra o seu fôlego de vida sobre o homem se torna um ser vivente. Então, como eu já disse aqui outras vezes, quando Deus abençoa o homem, esse abençoar é o soprar do fôlego de vida. Com o soprar do fôlego de vida, o homem se torna um ser vivente. Então, o homem ele se torna, nesse momento, consciente da sua existência, porque quando a Bíblia diz ser vivente, está falando também de um ser munido de racionalidade. Então, ele tem consciência da existência dele. Mas ele não sabe para o que ele existe. Ou seja, ele não sabe o porquê existe. Ele não conhece o sentido existencial da sua vida. E aí ele vai receber esse sentido existencial quando Deus diz quem ele é e para o que ele foi criado. Então, esse ele disse significa que, quando a gente viu o primeiro fundamento, a primeira atitude de Pedro, que nós devemos ter toda a nossa vida fundamentada na palavra de Deus, aqui também é uma continuação disso. Ou seja, nós só vamos encontrar verdadeiro sentido para a nossa vida quando nós conhecermos a vontade de Deus a nós, revelada na sua palavra. Ou seja, quando nós submetermos ao ele disse. Então, Mateus ele diz aqui de uma maneira muito clara, Jesus disse, remetendo ao disse Deus, que é o Vaiomer Elohim, que por sua vez é o mesmo Vaiomer Elohim, ou seja, o mesmo disse Deus, de Gênesis 1:3, quando a Bíblia diz, disse Deus, haja luz e houve luz. E ali, a partir daquele momento, todas as coisas começaram a existir. Ou seja, a mesma palavra que criou todas as coisas é a palavra que dá sentido à vida humana e é a essa palavra que foi dirigida a Pedro. Vem. E é interessante, pessoal, que esse mandato aqui de Jesus para Pedro, embora tenha no contexto ali do milagre que ele provou,
Mas aqui também, como eu disse na pregação anterior, é um trailer da chamada Grande Comissão, que é dita ali em Marcos 16,15, quando diz: ide e pregai o evangelho, ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura. Mas a narrativa de Mateus, da mesma comissão, da mesma vocação, ela é mais completa. Quando lá em Mateus 28,19 diz: ide por toda a terra, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que vos tenho dito. Então aqui esse vem, na verdade, é um trailer dessa grande comissão. Mas como eu sempre digo, não existem meros detalhes na Bíblia, essa comissão de Jesus a nós, que depois redundou lá em Atos 1,8, quando a Bíblia diz, né, que os discípulos que ali se tornariam apóstolos, recebessem o Espírito Santo e se tornassem suas testemunhas, é interessante que essa comissão, essa vocação de Deus ao homem, não diz vai, mas diz vem. É muito interessante isso. Porque quando Deus envia, ele não envia assim, podem ir. Então vão. Mas vem. Parece contraditório para a gente. Mas o que acontece aqui, pessoal? Nós nunca conseguiremos cumprir a soberana vocação de Deus à nossa vida, que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:13 e 14, por exemplo, sem estarmos ligados em Cristo. Lá em João 15:4, por exemplo, Jesus vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, a fim de que deis muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, infelizmente, nós vemos boa parte da cristandade atual querendo cumprir a chamada grande comissão sem o primeiro passo, que é de estar fundamentado em Cristo. Ou seja, não entenderam que o chamado de Jesus, ele disse, o vai Omer Elohim, não consiste no vai, mas consiste no vem. E é muito interessante a gente entender isso, para que a gente possa entender essa coisa que parece contraditória, mas não é, quando o próprio Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito interessante isso. Por quê? Porque a vocação de Deus ao homem, a vocação de Jesus ao homem, a chamada grande comissão, ela consiste em que nós, como testemunhas de Cristo, como seus seguidores, trilhem o seu caminho. E ali Jesus diz que ele é o caminho. Ou seja, ele não aponta o caminho, mas ele é o caminho. E quando Jesus, eu já falei isso algumas vezes, mas é bom a gente repetir, quando Jesus ele diz ser o caminho, ele não fala isso puramente da cabeça dele, como um homem, mas ele traz o princípio, por exemplo, contido em Salmo 18:30. O Salmo 18:30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Outras traduções vão dizer Deus cujo caminho é perfeito. Mas, infelizmente, nós temos um probleminha de tradução em alguns textos, que por conta de algumas palavras, algumas expressões no hebraico não fazerem tanto sentido para a gente, às vezes o tradutor, para que o texto no português pareça ter um sentido, ou às vezes até para se encaixar no critério da língua, acaba perdendo um pouco sentido. Por quê? Principalmente nesse texto. Quando a gente vai para Salmo 18:30 no hebraico, a gente vai ler assim: Rael Tamim Darko. Rael Tamim Darko. Rael Derer Tamim Darko. Essa é a expressão. Vou repetir aqui. Rael Derer Tamim Darko. O Darko ali, na verdade, o Darko ali, ele é uma variação do Derer. Então é Rael Tamim Darko, que é uma variação do Derer, que significa caminho. Então, como que fica essa tradução? Como seria traduzida essa expressão Rael Tamim Darko no português? Seria Rael, o Deus, Tamim, que significa perfeito,
darko. Caminho é. Então, a sentença literal seria: o Deus perfeito caminho é. Parece uma coisa sem sentido, não parece? Rael tamin darko. O Deus caminho perfeito é. Perfeito caminho é. A expressão tamin ali é a expressão perfeito, é a expressão íntegro, que na Septuaginta vai ser traduzida como teleios, que é a perfeição ou completude. Então, o que o texto ali de Salmos 8:30 quer dizer de fato? Que Deus é o caminho perfeito. Não é que Deus aponta o caminho perfeito. Rael tamin darko. Ou seja, Deus é o caminho perfeito. Então, quando Jesus ele diz ali em João 14:6, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o Rael tamin darko. Ou seja, eu sou o caminho perfeito. Porque, como eu disse, o darko é uma variação de derer, que significa caminho. Então, Jesus é o caminho, que é o mesmo caminho que Deus propôs ao patriarca Abraão, lá em Gênesis 17:1. Quando Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito. Então, perceba que quando Jesus aponta o caminho, não é um caminho assim, eu vou apontar o caminho e você vai andar por você mesmo. Ou nós andaremos à frente de Jesus, como se ele estivesse atrás olhando. Não. A questão é andar nele. Andar no caminho de Jesus não é andar no caminho que ele aponta, mas andar nele. Então, por isso que ele diz, vem. Ele não diz assim para Pedro, então vai, anda aí que eu estou aqui olhando. Mas não, ele disse, vem. Então, nós precisamos entender que atender a vocação é atender primeiramente o chamado de viver com Cristo. Ou seja, viver nele. Não é viver no caminho que ele propõe, mas é viver nele. E quando a gente tem esse entendimento, aí sim a gente vai entender o que é a palavra. Porque quando eu leio a Bíblia, eu tenho que entender que é o próprio Deus falando comigo. Por quê? Porque ele revela quem ele é. E à medida que eu obedeço a Bíblia com esse entendimento, aí sim eu vou compreender que, à medida que eu obedeço às Escrituras, eu, na verdade, estou vivendo nele. Eu estou vivendo em Cristo. Então, isso é, na verdade, o segundo ponto ali que Pedro agiu para poder viver esse milagre. E ainda nesse segundo ponto, é muito interessante que, na verdade, isso faz uma ligação com o terceiro ponto, né, que é andar no Espírito. Então, perceba que, dos 4 pontos que eu quero falar, eu já falei aqui de 2, estou caminhando para o terceiro, vocês podem ver que eles são sequenciais, ou seja, uma coisa é ligada à outra. Então, o primeiro ponto, eu preciso agir sobre a palavra, ter a revelação correta do que é a palavra. Isso vai me fazer entender que atender à vocação, ou seja, obedecer à palavra, é viver em Cristo, não apenas seguir o caminho que ele aponta, mas ele próprio é o caminho. E isso também significa andar sobre o Espírito, andar no Espírito. É interessante que aqui a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. E quando a gente vai para Gênesis 1:2, a gente vê que no começo ali de tudo, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, na verdade, o Espírito ali ele pairava, ou seja, ele era uma espécie de plataforma. Então, Jesus, quando ele veio andando sobre as águas, ele veio andando sobre esse Espírito. Por quê? Porque Jesus ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele foi fruto da ação do Espírito no ventre de Maria, e ele foi cheio do Espírito Santo quando ele foi batizado. Então, o fato dele andar sobre as águas traz à tona esse princípio de Gênesis 1:2, o Espírito pairava sobre a face das águas, em outras traduções abismo, mas a expressão no hebraico ali é águas mesmo. E isso fala o quê? Da nossa vida no Espírito. E é interessante que lá em 1 Tessalonicenses 5:19, o apóstolo Paulo, eu já preguei isso aqui algumas vezes, fala sobre nós não apagarmos o Espírito. Ou seja, nós termos uma vida no Espírito. Você pode ver que os apóstolos,
Eles só começaram a grande comissão, eles só começaram a exercer o chamado de Deus quando eles foram cheios do Espírito. E a Bíblia diz ali que eles andavam no poder do Espírito. O próprio Jesus, quando estava lá na sinagoga de Cafarnaum, lá em Lucas no capítulo 4, a gente vê que quando ele foi ler, né, o texto de Isaías, que é o Haftará, ali da sinagoga, né, naquele Shabat, ele lendo, né, a Haftará de Isaías, falando sobre Isaías 61, quando diz, né, sobre o ungido de Deus, que fala: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. E aí vocês conhecem um texto, Jesus disse: eu sou o cumprimento dessa profecia. Ou seja, o Espírito Santo está sobre mim. E esse é o modelo de cristianismo a qual nós somos chamados a viver. Ou seja, andarmos sobre a ação do Espírito, andar no Espírito. E o fato de Pedro andar sobre as águas simboliza exatamente o fato de nós andarmos sob o Espírito Santo. Lá em João 14, 26, Jesus, falando sobre o ministério do Espírito, ele fala sobre o Consolador, né? E o que é o Consolador? É o Paráclito, que significa ser convocado, que é o termo kletos, significa convocado para, ou seja, ao lado. Então, o Espírito Santo, na verdade, ele habita em nós. Lá em 2 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, ele habita em nós. A questão é, se as nossas ações, se a nossa maneira de pensar, se os nossos desejos são desdobramentos dessa ação do Espírito sobre a nossa vida. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. E eu cito esse texto de João 14, 26, porque o próprio Jesus disse que uma das características da ação do Espírito Santo na vida do homem é nos ajudar, nos consolar e nos fazer lembrar de tudo que Jesus ensinou. Ou seja, uma das principais ações do Espírito Santo sobre a nossa vida é nos revelando a palavra de Deus a fim de que nós andemos sobre ela. Ou seja, uma dos principais resultados da ação do Espírito Santo na nossa vida é nós termos a revelação do que é a palavra de Deus. Ou seja, da soberania da palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, quando a gente é tentado a relativizar a palavra de Deus, isso já é um sinal de que não é o Espírito de Deus que está atuando na nossa vida. Porque uma das ações do Espírito Santo é justamente revelar quem Deus é e a importância, a soberania da palavra de Deus a nós. E é isso, essa questão, pessoal, de nós andarmos no Espírito, vai culminar em uma direção, que é o quarto ponto. E aqui é interessante que lá no versículo 29 diz assim, né? E ele, Jesus, disse: vem, ou seja, fala do chamado de andarmos em Cristo. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, ou seja, viver sob a ação do Espírito, e foi ter com Jesus. A questão é qual a nossa direção. A nossa vida, pessoal, ela precisa ter um foco, que é Cristo. Lá em Hebreus 12, 3, por exemplo, o escritor vai dizer, né, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Só que isso aqui, pessoal, é uma questão tão às vezes, que a gente não consegue perceber, porque por conta da nossa natureza caída, por conta da nossa natureza pecaminosa, e isso também por conta da influência que o secularismo, que o humanismo atual exerce sobre a nossa vida, às vezes a gente, de maneira imperceptível, coloca a nossa vida como alvo, como objeto central, ainda que seja invernizada de Cristo. Então, como eu sempre digo aqui, por conta da nossa natureza pecaminosa e do nosso coração enganoso, muitas vezes nós concebemos um Cristo à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós concebemos um Cristo de acordo com aquilo que nós queremos ser. Ou seja, nós queremos colocar Cristo no nosso modelo,
Ao invés de nós termos Cristo como soberano modelo, que Ele é, Romanos 8:29, o apóstolo Paulo vai dizer isso, e a nossa vida se submeter a esse Cristo. Mas, na verdade, muitas vezes a gente inverte. Então, às vezes nós podemos até pensar que o nosso alvo é Cristo, mas, na verdade, esse Cristo é um Cristo formado por nós, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, quando nós temos como direção, quando nós temos como alvo um Cristo formado à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, na verdade, nós temos como direção nós mesmos. Isso que é idolatria? Isso é uma egolatria. Então, por isso que a gente precisa entender qual é o objeto que determina o nosso coração, que determina o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Então, aqui é muito claro o fato de que a direção que Pedro teve, e por isso ele provou do milagre de andar por sobre as águas, é porque ele foi ter com Jesus. E com aquele Jesus que se manifestava daquela maneira aparentemente fantasmagórica que nós vimos no sermão anterior. Quando nós vimos, né, que Jesus se manifestou de uma maneira completamente inusitada. Mas ainda que esse Jesus se manifestou de uma maneira diferente daquilo que Pedro esperava, ele confiou em Jesus e teve esse Jesus como direção. Então a gente tem que entender que o Jesus revelado pela Bíblia vai ser, na maioria das vezes, contrário aos nossos desejos, contrário aos nossos preceitos. Ou seja, nós é que devemos viver a imagem conforme a semelhança do Cristo bíblico, do Cristo que é o Deus encarnado, e não o contrário. Mas isso só acontece quando nós temos os olhos fitos em Jesus. E ter os olhos fitos em Jesus, falando somente, parece um chavão cristão, até bonito. Mas a questão é a prática. Jesus, lá em lá em Mateus 6, 22, no seu Sermão do Monte, Jesus fala algo fundamental. Ele diz assim, que os olhos são a candeia do corpo. E quando ele fala corpo ali, ele fala o corpo no seu sentido integral, ou seja, do seu ser. Então, aquilo que os nossos olhos contemplam de certa forma, que vai determinar a nossa identidade. Isso é muito claro, por exemplo, na queda. Então, como a Bíblia diz, né, o ser humano foi formado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, esse era um traço da essência, da identidade do ser humano. O ser humano era a imagem e semelhança de Deus. Mas, a partir do momento que a mente do ser humano foi deturpada, e essa deturpação da mente levou ela a contemplar o ilícito, essa contemplação, ou seja, o fato dela colocar os olhos no ilícito, infelizmente, determinou a sua identidade, que culminou numa atitude equivocada. Por quê? Porque a partir do momento que Eva olha, a Bíblia diz, né, que Eva, ali a mulher ainda, né, os dois eram Adão, porque Adão não é nome, é condição. Então a mulher, ela olhou ali para o fruto proibido e diz que e viu que era agradável aos olhos. Então, naquele momento ali, ela já desejou o ilícito. E quando ela desejou o ilícito, ela já se tornou uma pecadora em potencial. E aí, por conta desse pecado potencial, essa potência do pecado que estava no seu coração, que brotou no seu coração naquele momento em que ela contemplou e desejou o fruto proibido, culminou no ato do pecado. Então é por isso que Tiago 1,13, 14, vai dizer assim que o homem é tentado pela sua própria cobiça. E essa cobiça, uma vez dar à luz, gera o pecado e o pecado a morte. Então Jesus está trazendo esse conceito. Ou seja, os nossos olhos determinam o nosso ser. E a questão é, aonde nós temos colocado os nossos olhos? Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. E Pedro, ele andou por sobre as águas somente quando
ele estava olhando atentamente para Jesus. Quando ele desviou o foco, quando ele desviou os olhos dele, a direção dele de Jesus, olha o que aconteceu lá no versículo 30. Então, no versículo 29, né, Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, o foco dele era Cristo. Quando ele desviou os olhos de Cristo, olha o que aconteceu. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Então, quando ele, na verdade, tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar as circunstâncias e teve medo. E se a gente voltar lá para o versículo 27, a gente vê que quando Jesus, naquela situação completamente adversa, se manifestou aos discípulos, o que Jesus disse? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, Jesus está dizendo, olha, não temas, porque eu estou aqui. Eu estou diante dessa situação, eu estou no controle. E isso, pessoal, é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Porque nós temos visto, né, várias pessoas doentes, nós temos visto muitas pessoas economicamente falidas, ou seja, nós estamos vivendo um certo caos. A questão é, aonde estão os nossos olhos? Se os nossos olhos estão nas circunstâncias, ou se os nossos olhos estão em Cristo. Porque é interessante quando nós lemos esse texto, que Pedro ele andou sobre as águas, mas no momento em que Pedro andou sobre as águas, a situação ainda permanecia caótica. Ainda tinha vento, ainda tinha ondas, o risco de naufrágio ainda era real. Ou seja, Pedro ele andou por sobre as águas numa situação adversa. Tanto é que quando ele deixou de olhar para Cristo e começou a olhar as situações, ele começou a naufragar. E, infelizmente, muitas vezes nós sucumbimos na nossa fé, nós sucumbimos no nosso relacionamento com Cristo, porque nós deixamos de olhar para Cristo para olhar as circunstâncias. E isso é muito natural da gente. É do nosso natural olhar para as circunstâncias e crer nelas. Porque todo ser humano tem fé. Se ele não crê em Deus, ele vai crer em outra coisa. Não existe aquela pessoa que, eu não tenho fé. Para mim é tudo racional. Esse negócio de fé é bobeira. Na verdade, tudo para mim tem que estar no crivo da razão. Quando uma pessoa diz isso, na verdade, está dizendo que a fé dele está na razão. Então, todo mundo tem fé. A questão é que o único objeto de fé que vai realmente nos dar vida eterna é Cristo. Ou seja, nós precisamos entender que o alvo da nossa fé, o alvo dos nossos olhos, aquilo que determina quem nós somos, o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, é o próprio Cristo, revelado nas suas Escrituras. Porque quando Pedro ele deixou de olhar para Cristo, começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a naufragar, mas aí, nesse naufrágio, ele se lembrou do senhorio de Cristo. E aí ele diz, começando a submergir, gritou, Senhor, salva-me. Prontamente. Pessoal, eu gosto muito dessa palavra, prontamente. Ou seja, embora nós passemos por situações difíceis, Jesus está do nosso lado, pronto a nos resgatar. Ainda que a gente vacile na nossa fé, porque nós vacilamos na nossa fé. E infelizmente, né, muitas vezes nós deixamos de viver o milagre porque nós cremos nas circunstâncias. Nós cremos no que a mídia diz, né, essa mídia terrorista, né, que espalha o terror. E muitas vezes nós somos subjugados e temos as nossas emoções, os nossos raciocínios fundamentados no que a mídia diz e não deixamos de olhar porque a palavra de Deus diz. E, consequentemente, o Jesus revelado pelas Escrituras. E Jesus, então, tomou pela mão, dizendo, homem de pequena fé. Pessoal, a gente precisa entender que nós somos homens de pequena fé. Nós somos seres humanos de pequena fé. Mas à medida que nós, mesmo com a nossa pequena fé, nós olhamos para Cristo, à medida que nós olhamos para Cristo, à medida que nós nos submetemos a Cristo, e à medida que nós caminhamos, não com Ele, mas nele, a nossa fé vai sendo renovada. A nossa fé vai sendo desenvolvida. Então, quando o apóstolo Paulo, para encerrar, diz lá em Filipenses 2,12, desenvolver com tremor e tremor a vossa salvação,
Obviamente que ele não está dizendo que a salvação é algo a ser conquistado. Mas, na verdade, a salvação já foi conquistada por Cristo. Mas a questão é que nós precisamos andar baseado nessa salvação. Porque a salvação em Cristo não é algo que Cristo nos dá. A salvação consiste em andarmos no Salvador. Então, quando nós somos salvos, que significa sermos religados novamente ao Salvador, toda a nossa vida vai ser determinada por isso. Amém? Então, amém, pessoal. É isso que eu queria deixar com vocês. Eu quero só fazer uma breve oração. Que vocês fechem os seus olhos aí na casa de vocês. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse momento, Deus, pela tua palavra, Jesus, que é espírito e vida. Senhor, que ela não, Senhor, caia apenas na nossa mente, mas caia no nosso coração. Deus, que o nosso coração seja boa terra, que venha, Deus, em nome de Jesus, a frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, Deus, abençoe nesse restante da semana, que possamos, em nome de Jesus, Deus, olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor, que possamos andar, Deus, sobre a sua palavra, que o Espírito Santo possa, Deus, se manifestar em nós, que a nossa direção possa estar em Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tenham um excelente dia e fiquem com Deus.